Abner foi o comandante do exército de Israel que serviu o rei Saul. Ele era filho de Ner e primo de Saul, portanto integrante da família real. Sua história se passa aproximadamente no ano de 1030 a.C. Abner era um grande guerreiro e tinha muita influência política em Israel. Ele foi o principal auxiliar do rei Saul. As batalhas que foram bem-sucedidas no reinado de Saul, muitas delas foram graças a este grande guerreiro da tribo de Benjamim. Por sua valentia e sua lealdade, Abner era tido em alta estima pelo rei e comia sua mesa no palácio real, o que era uma honra destinada a poucos. Abner entra pela primeira vez na narrativa bíblica em 1 Samuel 14, onde é apresentado como o comandante do exército de Saul e filho do tio de Saul, Ner. Ambos eram netos de Abiel. Antes de ser introduzido no texto, Saul e seu filho Jonatas já se envolveram em várias batalhas importantes contra os filisteus. Pode-se supor que Abner esteve envolvido em pelo menos algumas delas. O texto também menciona que sempre que Saul via um homem poderoso ou valente, ele o colocava a seu serviço. Pode-se imaginar que uma das funções de Abner como comandante militar era recrutar soldados em nome de Saul. Abner estava ao lado do rei Saul quando Davi matou o filisteu Golias em função da guerra contínua entre esses dois povos. Saul lhe perguntou quem era o pai de Davi. Abner não sabia, pois Davi não fazia parte de seu exército. Então Abner trouxe o jovem Davi, que ainda estava segurando a cabeça do gigante Golias diante do rei. Davi logo surge como o maior dos guerreiros de Saul. Suas façanhas são contadas em detalhes, enquanto Abner é retratado sentado passivamente ao lado do rei, ou dormindo ao seu lado no acampamento em vez de ativamente engajado em combate. O retrato textual, é claro, foi escrito por fontes leais a Davi, e não a Saul. Então é provável que o papel de Abner tenha sido algo maior do que o que chegou até nós no texto. Em um episódio em que Davi rouba a lança de Saul enquanto o rei dorme, Davi zomba de Abner por ter falhado em seu dever, ao mesmo tempo em que admite que a fama de Abner como guerreiro é praticamente inigualável. Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Disse Davi. Quem em todo o Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu seu senhor, o rei, quando alguém chegou tão perto dele que poderia matá-lo? Isso não é nada bom. Tão certo como o Senhor vive, você e seus homens merecem morrer, pois não protegeram seu rei, o ungido do Senhor. Olhe em volta onde estão a lança e o jarro de água do rei que estavam perto da cabeça dele. Nos anos seguintes, Davi foge de Saul e junta forças com os filisteus, os inimigos mortais de Israel e Saul. No entanto, em todas as muitas façanhas militares de Saul, até mesmo a crucial batalha do Monte Gilboa, na qual Saul e Jonatas perdem a vida, Abner raramente é mencionado, embora seu papel deve ter sido muito importante. Após a morte de Saul em Gilboa, os escritores bíblicos dão mais crédito a Abner. A tribo de Judá declarou Davi como rei, mas Abner levou Isbosete, o filho de Saul, e o proclamou rei sobre o resto de Israel. Isso gerou uma guerra entre os dois lados e o exército de Abner se reuniu para enfrentar o exército de Davi. Quando se encontraram, Abner falou com Joabe, o comandante do exército de Davi, e sugeriu uma luta entre os melhores soldados de cada lado. Joabe concordou e 12 soldados de cada lado lutaram uns contra os outros. Não houve nenhum vencedor porque todos morreram. Então seguiu uma batalha muito violenta e o exército de Abner foi derrotado. Abner e seus soldados se retiraram perseguidos pelos soldados de Davi. Durante a fuga, Azael, irmão de Joabe, alcançou Abner e quis lutar com ele. Abner matou Azael para se defender e conseguiu escapar. Antes de Joabe descobrir que seu irmão estava morto, Abner convenceu-o a parar a perseguição e todos voltaram para casa. Depois Abner se tornou muito poderoso e até o rei Isbosete o temia.
Certo dia, Isbosete acusou Abner de ter dormido com uma das concubinas de Saul. Com essa acusação, Isbosete insinuou que Abner estava conspirando para se apoderar do trono de Israel quando se relacionou com Rispa. Abner ficou muito zangado com a acusação e decidiu apoiar o rei Davi. Ele enviou mensageiros a Davi oferecendo sua lealdade e falou com os líderes das tribos a favor de Davi. Dessa forma, Abner foi um dos principais responsáveis pela queda da dinastia de Saul em Israel e também teve grande influência na unificação das tribos de Israel para um reino unido e fortalecido, tendo como único rei Davi. Quando Joabe descobriu que Davi havia feito um acordo com Abner, ele ficou muito zangado. Joabe achou que Davi não deveria ter deixado Abner ir e acreditava que Abner era um espião cuja intenção era relatar os movimentos de Davi a Isbosete. Mas Joabe tinha outra razão para odiar Abner. O ex-comandante do exército de Saul havia matado seu irmão Asael na batalha de Gibeão. Joabe encontrou Abner em Hebrom e o chamou de lado com um pretexto de uma conversa particular, quando em privado Joabe esfaqueou Abner no estômago, matando-o. Davi ficou triste com a morte de Abner e lançou uma maldição sobre a casa de Joabe pelo assassinato. Davi lamentou Abner publicamente, jejuando o dia todo, escrevendo um canto fúnebre em homenagem a Abner e elogiando-o como um grande líder militar.